Olá, sejam muito bem-vindos. Esse vídeo é o vídeo da quarta-feira, dia 17 de junho de 2026. Quarta-feira a gente fala sobre perguntas que a fé enfrenta. E a pergunta de hoje é: por que muitos casamentos estão enfraquecendo? Esse mês está sendo dedicado à família, por isso essa pergunta. E em Colossenses capítulo 3, versículo 14, diz assim: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Vocês já prestaram atenção de como é fácil a gente cuidar de algumas coisas, né? E esquecermos de outras? Nós cuidamos do carro para evitar problemas, nós cuidamos da nossa saúde para evitar doenças, cuidamos do trabalho para manter nossos compromissos, mas muitas vezes nós deixamos de cuidar justamente dos relacionamentos mais importantes da nossa vida. Isso acontece também no nosso casamento. Raramente um casamento se enfraquece de um dia para o outro. Na maioria das vezes, o desgaste acontece aos poucos. Uma conversa que deixou de acontecer, um pedido de perdão que foi adiado, uma mágoa que não foi resolvida, uma rotina que tomou o lugar do relacionamento. Aí então surge uma pergunta que muitas pessoas se fazem: por que tantos casamentos estão enfraquecendo? Hoje juntos vamos refletir sobre essa questão. Vamos fazer isso à luz da palavra de Deus. Quando Deus criou o casamento, o seu plano era que o marido e a mulher caminhassem juntos em amor, em respeito e em companheirismo. Mas nós vivemos em um mundo marcado pelo egoísmo, pela pressa e pelas distrações. Por isso, relacionamentos que não recebem atenção acabam sofrendo desgaste. Nesse versículo que nós lemos, Paulo destaca uma palavra fundamental: amor. Ele diz que o amor é o elo perfeito, ou seja, é aquilo que une, é aquilo que fortalece, é aquilo que sustenta. Quando o amor deixa de ser cultivado, os relacionamentos começam a perder força. E não estamos falando apenas de sentimento, estamos falando de atitudes diárias. Precisamos estar atentos porque a rotina pode aproximar ou afastar. A rotina, ela faz parte da vida. Trabalho, contas, compromissos, responsabilidades. Tudo isso é uma coisa necessária. O problema surge quando a rotina ocupa todo o espaço. Muitos casais dividem a mesma casa, mas quase não dividem mais a vida. Conversam sobre contas, sobre problemas, sobre tarefas, mas deixam de conversar sobre sentimentos, sonhos e experiências. A conexão emocional enfraquece quando nós deixamos de investir tempo um no outro. E relacionamentos fortes precisam de atenção constante. Poucos relacionamentos acabam por causa de um único motivo, um único problema. Na maioria das vezes são pequenas feridas acumuladas ao longo do tempo. Palavras que machucaram, atitudes que decepcionaram, situações que nunca foram resolvidas. E quando o perdão é adiado, o coração começa a criar barreiras. E barreiras emocionais acabam gerando distanciamento. Por isso a Bíblia fala tanto sobre perdão. Não porque perdoar seja fácil, mas porque relacionamentos não sobrevivem sem ele. Uma coisa também importante é a gente saber que o egoísmo enfraquece o que o amor constrói. Uma das ameaças ao casamento é o egoísmo. Quando pensamos apenas em nossas necessidades, quando queremos apenas ser compreendidos e não compreender, quando exigimos atenção, mas não oferecemos atenção. O amor verdadeiro nos convida a olhar além de nós mesmos. E Jesus, ele demonstrou isso de forma bem perfeita. Jesus serviu, ele cuidou, ele se entregou.
E quando nós aprendemos a seguir seu exemplo, nossos relacionamentos se tornam muito mais saudáveis. E uma das coisas mais importantes para que um casamento seja forte é a presença de Deus. Existem problemas que os conselhos humanos não conseguem resolver. Existem feridas profundas, existem desafios que exigem algo maior que a nossa própria capacidade. Por isso, Deus nunca planejou que os casais caminhassem sozinhos. Quando a oração desaparece do relacionamento, uma importante fonte de força é perdida. Quando Deus é deixado de lado, muitas vezes tentamos carregar sozinhos pesos que não fomos feitos para suportar. Mas quando Cristo ocupa o centro do casamento, Ele fortalece aquilo que está fraco e renova aquilo que parece desgastado. O que podemos fazer com esta mensagem de hoje? Primeiro, que a gente reserve tempo para o nosso relacionamento. Segundo, que a gente não permita que pequenas mágoas se acumulem. Terceiro, a gente precisa demonstrar amor através de atitudes simples. E quarto, vamos procurar aproximar o nosso casamento, o nosso relacionamento da presença de Deus. Uma conversa sincera, uma oração feita juntos, um gesto de carinho, são pequenas ações feitas com amor que podem iniciar grandes mudanças. Talvez durante essa reflexão Deus tenha mostrado algumas áreas do seu relacionamento que precisam de atenção. Talvez exista uma conversa que precisa acontecer, talvez exista uma ferida que precisa de cura, ou talvez você simplesmente deseje agradecer pelo companheiro ou companheira que Deus colocou ao seu lado. Seja qual for a situação, o nosso Senhor conhece cada detalhe da nossa história. Por isso, eu os convido para colocarmos nossos relacionamentos diante de Deus. Eu convido vocês para fazermos juntos a nossa oração. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, obrigado pelo presente dos relacionamentos e pela bênção do casamento. Hoje queremos colocar diante de Ti cada casal que acompanha esta mensagem. Fortalece os lares que estão enfrentando dificuldades. Restaura a comunicação onde existe distância. Traz perdão onde existem feridas. Renova o amor onde existe desgaste. Eu te peço, ajuda-nos a demonstrar mais compreensão, paciência e carinho uns pelos outros. E que Jesus ocupe sempre o centro dos nossos relacionamentos. Senhor, conduz nossos lares segundo a Tua vontade e fortalece cada família representada nesta oração. Te peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Um casamento não permanece forte por acaso. Ele é fortalecido pelas escolhas feitas diariamente, pelas palavras que edificam, pelos gestos de amor, pelo perdão oferecido e também pela presença constante de Deus. Se existe algo que precisa ser fortalecido em seu relacionamento, comece hoje. Pequenas mudanças podem abrir espaço para grandes transformações. E Deus, Ele continua sendo especialista em restaurar aquilo que parecia enfraquecido. Um forte abraço a todos, que Deus esteja presente constantemente em sua família. E amanhã fiquem com Deus.